a nossa live de hoje de Jesus Mestre e como que Jesus muda os nossos pensamentos. Hoje quero fazer uma reflexão em cima de uma passagem bíblica da qual tenho certeza que muitos de vocês já estão acostumados com ela, já ouviram-a tantas vezes, mas vamos olhar hoje de uma perspectiva totalmente diferente, de um modo diferente, de um formato diferente, para a gente poder ter uma nova compreensão desta realidade. Tá? E aí convido-os, né, nos seus comentários aqui, tanto no Instagram como no Facebook, e mandem sugestões de temas, ou assuntos que às vezes incomodam vocês ou que têm dificuldade de ter entendimento, tá? Mande para que a gente possa também discutir sobre isso. Sandra, Cleusa, Adelaide, Deusuíta, saudade de Joaquim Tavro, um abração para vocês. Eliane da Silva, seja bem-vinda. Flávio, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco nós começamos. Falta apenas mais um minutinho. Pedro, está bom, Pedro? Como é que tá aí o nosso cambará? Boa noite, Sara. Que legal, Joinville. Um abração aí para vocês, Joinville. Terra maravilhosa. Já fiz evangelização em Joinville aí alguns anos atrás. Fizemos aí um projeto chamado Shema. Fiquei 2 meses fazendo palestras e pregando na cidade de Joinville. Cidade maravilhosa. Tive aí contato com a Eloir, um pessoal muito maravilhoso. Edna, grande abraço. Dona Maria, a mãe chegou aí, a mãe cuida de tudo. Um abração. E aí, Flávio, abraço. Assis, sejam todos bem-vindos. Hoje eu comecei um pouquinho antes mesmo, justamente para a gente poder bater esse papinho, né? Para saber de quem é, de onde é, como é que você tá, como é que estão as coisas da tua cidade, tá? Para que se você tiver vontade de colocar aí alguma sugestão de tema. Boa noite, Roberta. Clarinha, você tá aí? Abração, Clara. Fábio, abraço a todos vocês. Oi, Cris. E o Pedro, tá tranquilo aí? Abração para vocês também. Então, muito bem, pessoal. Que bom que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, né, para podermos meditar a palavra de Deus. Se você quiser pegar aí nas Sagradas Escrituras, a nossa reflexão hoje vai ser no livro de São Mateus, no capítulo 15, versículo 21. São Mateus, capítulo 15, versículo 21. Nós vamos olhar para essa passagem hoje de uma maneira totalmente diferente. Às vezes as pessoas perguntam assim: como que tem essas sacadas da palavra de Deus, né? Como é que tem essa percepção da palavra? Gente, somente quem escreveu pode nos dar boas percepções, tá? Só quem conhece, né, pode dar boas percepções. E quem conhece é o próprio Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é que realmente pode dar para nós entendimento, porque foi ele que criou, foi ele que fez, tá? Ele que escreveu. Então, quando eu quero entender algo e ter uma percepção diferente da palavra, é com o Espírito Santo que eu tenho que falar. É ele que vai me dar essa condição, né, de poder entrar em contato com a palavra de Deus. Tá? Ontem à noite nós estávamos reunidos na Semana da Família com o pessoal de Maringá, né? E fizemos uma live ontem à noite muito gostosa, refletindo sobre a palavra de Deus numa outra perspectiva também, né? Pensando de uma outra maneira, né, e olhando um tema chamado justiça própria. Foi uma noite interessante com os casais, tá? Qualquer hora dessa vamos fazer aqui uma noite para casal também. Mas muito bem, na palavra de hoje nós podemos ver o seguinte: a fé manifestada por uma pagã. Jesus partiu dali, aliás, estou me confundindo aqui. Mateus 14, 15. Corrigindo, tá? Tinha virado a página aqui, não percebi. Mateus 14, 15. Abraço então para você também, Eliana. Abraço para todos vocês, Flávia, Carlópolis. Que bom saber que vocês estão aqui, estamos juntos, tá? Boa noite, Pereira Barreto. Um grande abraço para todos vocês. Hoje eu comecei mais cedo para isso mesmo, tá? Para dar um monte de abração aqui para todo mundo, para dar tempo para isso. Mas agora vamos mergulhar na palavra, né, que é o nosso grande propósito da noite.
Mateus 14, versículo 15. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Esse lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Com certeza vocês já leram, já viram essa palavra ser anunciada muitas vezes, com características e aspecto da multiplicação dos pães. Mas hoje eu vou dar um olhar diferente de como Jesus muda os nossos pensamentos. Jesus estava já com seus discípulos, caminhando com eles há algum tempo, e eles ainda não haviam mudado o seu jeito de pensar. Então, nesse momento, eles estavam num lugar deserto, tá? E perceberam que não havia comida para todo mundo, e diz para Jesus que eles precisam ir às aldeias comprar alguma coisa. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha, aqui começou o primeiro questionamento. Como que eu vou dar alguma coisa de comer se eu não tenho absolutamente nada? Como é que eu vou dar alguma coisa de comer se está me faltando tudo? E Jesus começa a fazer a mudança dos seus pensamentos. Então Jesus veio como mestre. E ele, como mestre, andava com seus discípulos, ensinando os seus discípulos na prática da vida, nos momentos da vida. Esse é o papel do mestre. É diferente do nosso educador de hoje, né? O nosso educador, nós vamos para a escola, recebemos uma formação. Claro que a coisa agora deu uma virada, né? O pessoal está se matando e se esforçando em casa, né? Para poder fazer as suas lives. Mas Jesus, mestre, é exatamente como os mestres do tempo dele. E os discípulos andavam junto com o mestre, aprendiam com o mestre no seu dia a dia. E nesse aprendizado do dia a dia, num determinado momento, estão num lugar deserto, num lugar sozinhos, e se veem diante de algumas necessidades. E é como se Jesus dissesse para eles assim: vocês precisam mudar a forma de pensar de vocês. O jeito de pensar de vocês observa a situação em que vocês estão. O jeito de pensar de vocês faz com que vocês percebam que estão num ambiente só, que não tem alimento e que não tem coisas para carregar. Mas vocês precisam mudar o jeito de pensar. E aí ele diz: olha, não é necessário dar vocês mesmos de comer. Mas o pensamento deles não entrava isso. Mas como que nós vamos dar nós mesmos de comer? Como? O nosso modelo mental não tem jeito. Se parece muito com os modelos mentais que nós estamos vivendo agora em período de pandemia. Todos nós estamos nos deparando com modelos mentais de tristeza, de angústia, de sofrimento, de desesperança, de falta de fé. N modelos mentais estão acontecendo nesse instante. Tá? E Jesus diz: olha, mas disseram eles: não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse ele. Mandou então a multidão assentar-se à relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevando-se ao céu, abençoou. Jesus está querendo mudar o nosso pensamento. Pode ser que você tenha algo muito pequeno aí, e você está olhando para aquele pequeno e dizendo assim: não tem mais solução, eu não sei mais o que eu faço. Qual é a minha solução para essa situação? E é como se ele estivesse nos dizendo: muda o jeito de pensar. Muda o jeito de pensar. Oferece a Deus isso que você tem. Eu só tenho 5 pãezinhos aqui e alguns peixinhos, mas eu vou oferecer a Deus. E às vezes nós ficamos apegados ao muito, ao pouco que temos, mas esquecemos de oferecer a Deus, esquecemos de entregar nas mãos de Deus, de colocar nas mãos dele. Muda o modelo de pensamento, muda o jeito de pensar. Os discípulos também pensavam de maneira diferente. Eles não conseguiam entender aquilo que Jesus Mestre veio falar. Eles não tinham essa percepção, faltava para eles clareza. E Jesus diz para eles: então, pera lá, eu vou ajudar vocês a mudar o pensamento, mas próximo da realidade. Próximo da realidade. Aí eu te pergunto: qual o problema que você tem aí? Eu vim para cá com um grande problema, um imenso problema para mim. E eu quero aproveitar esse momento e ofertar para Deus esse problema. Então eu quero convidar você também. Se você está olhando aí para a sua mesa e está vendo só 5 pãezinhos e 2 peixes, não estou falando apenas da mesa do alimento, eu estou falando da mesa da necessidade, da mesa da doença, da mesa da dor, da mesa do sofrimento. Mude o jeito de pensar.
Porque você carregar esse problema e você carregar essa dor não vai mudar o cenário. O que muda o cenário é se você muda o jeito de pensar. E mudar o jeito de pensar é ofertar para Deus. Isso que Jesus nos ensinou. Oferta. Vocês estão no mundo, o mundo é difícil, o mundo tem dificuldades. Oferta para Deus. É pouco, mas oferta para Ele. Coloca nas mãos dele, para que ele possa te ajudar. E olha como é que ele continua essa caminhada com os seus discípulos, ensinando eles. Logo adiante, né, no versículo 23, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Olha só, ele querendo mudar de novo o nosso pensamento. Nós muitas vezes queremos fazer das nossas orações, né, em ambientes que não são propícios. Ele está dizendo assim: vai para o silêncio. E você já percebeu que tem gente que tem medo do silêncio, e o silêncio assusta? Eu adoro viajar escutando Bach, Beethoven, essa galera toda, né? E aí algumas pessoas viajam comigo e falam: não sei como é que você aguenta isso, isso me dá sono, né? Isso me faz dormir. E eu digo assim: nossa, isso aqui para mim é um repouso para a alma, é uma delícia. Né? Por quê? Porque eu consigo entrar em contato comigo mesmo. Então, ele vem mudar mais um pensamento. Primeiro pensamento: se está olhando para a vida, para necessidades, se está escassa, oferta a Deus, mudou o teu modo de pensar. Depois ele está te dizendo: se tem um problema, vai orar sozinho. Porque tem pessoas, né, que publicam no Facebook, né? Ah, sofrimento, tristeza da vida, minha vida está assim, minha vida. Totalmente contrário ao pensamento de Jesus. Jesus está dizendo: se recolha, vá para o silêncio, vá para a montanha, vai aonde tem paz, fique sozinho e entre em intimidade com o teu Deus. Muda o teu pensamento. Muda o pensamento de que toda ajuda que você precisa pode vir do mundo. Ela não vem do mundo. A ajuda que você precisa vem de Jesus. E ele está mudando a tua forma de pensar. Tanto que ele diz para você: olha, eu mesmo subi ao monte para poder orar. Então não é no meio da multidão, é na solidão. E quantos de nós morremos de medo da solidão? Quando a solidão chega, eu já grito que tem alguém para ficar comigo, como é que eu posso fazer, como é que vai ser? Ontem à noite estava fazendo uma reflexão com casais, dizendo para eles o seguinte: vocês estão percebendo que os casais estão sendo obrigados a ficar sozinhos porque não está dando para sair com outros casais. E eles estão enfrentando a solidão. Nesta solidão, alguns estão experimentando laços de amor profundo e outros estão se separando, perdendo os laços. Por quê? Porque não sabe mudar o seu pensamento para poder viver uma experiência de estar só e no só encontrar-se com Deus. No versículo 25, Jesus continua ensinando, como mestre de Israel, como mudar a forma de pensar. Aí ele diz assim: olha, pela quarta vírgula da noite, veio Jesus a ele caminhando sobre o mar. Oh, tá. Como que caminhar sobre o mar dá para nós uma mudança ou uma proposta de pensar diferente? Olha só. Se ele tem condições de caminhar sobre o mar, significa o que para nós? Que ele sobrepõe esse processo da natureza humana. Que ele consegue ir além disso, que ele está numa outra dimensão, que é a dimensão da relação dele com o seu Criador. E é isso que ele nos convida. É o convite que ele faz para cada um de nós. Para que possamos ir para um outro estado do nosso modelo mental. E um estado de que me é possível caminhar sobre as águas. E aí você pergunta assim: mas será que não é uma situação um pouco de fantasia essa condição? É claro que nós vamos nos remeter àquela passagem: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o que ele está dizendo para nós é: eu sou capaz de reverter coisas impossíveis ao olhar de Deus. Hoje, de manhã, eu e minha esposa rezamos por um pai que está com um filho internado e essa criança está com câncer já avançado e ele tem outra criança que nasceu com problema de saúde e a hora que nós terminamos de rezar, um olhou para o outro e ela disse assim: essa criança está com uma cara tão feliz, né?
Falei, tá, essa criança vai ser curada. Porque o meu Jesus muda os nossos pensamentos. O meu Jesus é aquele que pode caminhar sobre as águas. E quem caminha sobre as águas, um câncer não é nada, tá? Absolutamente nada. E aí olhamos um para o outro e dissemos assim: essa família vai receber o grande milagre da vida. Eles vão testemunhar o que Deus vai fazer na vida dessa criança. Arthur, nós estamos rezando por você, meu querido. Deus vai realizar um milagre na tua vida. Você vai entender o que significa caminhar sobre as águas. Você vai entender o que significa que Jesus está além do estado da nossa imaginação. E era isso que ele queria dizer para os seus discípulos. E às vezes nós ficamos encantados, olhando, nossa, andou sobre as águas, que coisa maravilhosa, que coisa bacana. Não, gente, ele quer falar mais do que isso. Ele quer dizer o seguinte: eu consigo transcender a matéria. A matéria para mim é muito pouco diante do que vocês enxergam. Mude o pensamento de vocês, mude a forma de pensar. Olhe de maneira diferente. Ó, tô vendo bem aqui na minha frentinha. Thaís, muda a forma de pensar, minha querida. Jesus vai caminhar com você sobre as águas e vai levar você para uma situação nova. Tá? Thaís também está enfrentando uma luta, né? Uma batalha nova. Mas você pode ter certeza que ele vai mudar o jeito teu de pensar e vai levar você a perceber que você pode caminhar por sobre as águas com o seu pensamento novo e com a sua forma nova. E ainda ele continua, gente, no versículo 30, ele continua dizendo assim para os seus discípulos: mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Gente, medo é uma forma de pensamento. Medo é um estado mental. E Jesus vem para dizer o seguinte: vocês estão aqui no mundo, estão enfrentando um período de passagem, vocês vão retornar para aquele que os criou, aquele do qual vocês estão escritos na palma da mão dele, aquele que deu um sopro da vida, o ruá, o sopro que te trouxe a vida. Vocês vão voltar para lá. Não tenham medo. Se vocês tiverem certeza, convicção, o medo não existe. O medo é uma fantasia da mente de vocês, do qual vocês estão vivendo agora. Como eu não tenho medo, eu caminho por sobre as águas para poder levá-los a perceber que é possível provocar transformações profundas como essas. Então, se nós olharmos para as Sagradas Escrituras e ficarmos apenas presos aos milagres, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, não! Nós temos que nos prender na mudança de pensamento que Jesus realizou nos discípulos dele. Nós temos que nos prender nas transformações que ele veio fazer na mente daqueles seus discípulos. E é a mesma transformação que ele quer fazer nas nossas vidas. É a mesma transformação que ele quer fazer na minha vida, é a mesma transformação que ele quer fazer na vida de cada um de vocês que estão me acompanhando aqui pelo Facebook, pelo Instagram. É essa mudança que ele quer realizar em nós. Então, se não ocorrer em você um repensar, um jeito novo de sentir e de agir, e esse jeito novo é o jeito de Jesus, e é por isso que ele gastou o seu tempo andando com aquelas pessoas para ensiná-las, nada de novo pode vir a acontecer. E ainda, medo, acredito eu que seja um dos temas mais oportunos de hoje. Nos meus atendimentos de coaching, eu atendo N pessoas com medo. N pessoas com medo. Até que consigo mostrar para elas que o medo nada mais é, medo excessivo, é claro, tá? Nada mais é do que uma fantasia mental. É um delírio mental. Temos que ter medo? Temos. Medo do perigo, né? Medo das coisas más. Mas quando ele sai fora, quando ele extrapola, que ele toma conta de nós, é uma fantasia. E é essa fantasia que Jesus está dizendo. Saia dessa fantasia. Abandone essa fantasia. Seja diferente. Eu posso caminhar até sobre as águas. Eu consigo transcender o estado da matéria.
E se eu consigo transcender o estado da matéria, eu estou os ensinando, vocês que são os discípulos meus, Jesus. Ele está dizendo, mude o jeito de pensar, abandone esse estado de medo. Isso não é teu, isso não te pertence. O nosso Pai, nosso grande Pai, quer fazer você ter um modelo de pensamento diferente, de agir de maneira diferente. Veja quantas pessoas não exercem o seu ministério na vida por medo. Você imaginou você chegar lá no céu e falar assim: olha, Jesus, infelizmente eu não falei de você para ninguém porque eu tive medo. Eu não te anunciei porque eu fiquei com medo. Eu até gostava de cantar, mas não fui cantar porque eu tinha medo. Eu até tinha vontade de poder falar de você para alguém, mas eu sentia medo. Nós não podemos perder a unção do nosso ministério pelo medo. O medo não pode nos destruir. Então era isso que ele estava dizendo. Ele não estava apenas querendo encantar os discípulos, dizendo: eu posso caminhar sobre as águas. Ele queria mais do que isso. Ele queria dizer assim: se vocês mudarem os seus pensamentos, vocês podem fazer coisas grandiosas. Vocês podem fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Mude a forma de pensar. Mude o jeito de pensar. E já você deve estar se perguntando, como é que eu mudo isso, né? Já vou falar sobre isso. Aguenta lá, mais um minutinho que eu já vou chegar lá. Aí ele continua. Olha, então no versículo 30, alguém começa a gritar, né? Senhor, salva-nos. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Olha muito bem. Jesus socorre a gente no mesmo instante. Então, no mesmo instante, Jesus estendeu o quê? A sua mão. Você já imaginou Jesus estendendo a sua mão hoje para você? Estendendo a sua mão para a tua necessidade, estendendo a sua mão para a tua doença. Ele está dizendo assim para você: arranque de você esse pensamento de que eu não estou ao teu lado. Arranque de você esse pensamento de que eu não cuido de você. Arranque de você esse pensamento de que eu não estou te vendo, que eu não estou percebendo que você está sofrendo. Arranca de você esse pensamento que te faz achar que você foi abandonado, que você foi abandonada por mim. Eu jamais te abandonarei. Mesmo que uma mãe esquecesse o filho que amamenta, eu jamais te esquecerei. É isso que ele quer mudar. É essa mudança de pensamento que ele quer fazer em nós. Ele quer tirar a dúvida de uma vez por todas. Tirar a dúvida que podemos ser salvos. Tirar a dúvida que temos um Deus que realmente é Salvador e é Senhor das nossas vidas. E aí quero dar uma dica para vocês. Muitos de nós temos um negócio chamado pensamento recorrente, não é isso? Eu já tive, de vez em quando tenho. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo também têm. Pensamento recorrente é aquele que fica batendo na tua cabeça, né? Que vem toda hora. Mas e se? E se? E se? Tá? Aí eu quero dar uma dica muito simples para a vida de vocês. Sabe o que substitui um pensamento recorrente ruim? Uma ação positiva. Não entre nessa história de que pensamento positivo vai mudar as suas vidas. Não vai. Tá? Você vai se matar de pensar positivamente o resto da vida, o ano inteiro, e não vai mudar nada. Mas uma ação positiva muda um pensamento recorrente negativo. Então, se você quer sair desse estado, tenha uma ação positiva. É por isso que as pessoas falam assim: tem gente que vence o medo enfrentando o medo. Na verdade, ele teve uma ação positiva, uma ação de certeza. Então, se você está aí deitado, cansado, desanimado, a vida está dura, tem uma ação positiva. Se levanta e vai fazer alguma coisa, vai fazer algo. Tem uma ação positiva. Realize algo. Você já viu pessoas que ficam desempregadas em casas, trancadas, e sofrendo e chorando da vida? Se elas tivessem uma ação positiva, elas se levantariam, andariam, iriam buscar algumas coisas e a oportunidade iria aparecer na sua vida. E iria acontecer. Então, para transformar um pensamento recorrente negativo,
Troque ele por uma ação positiva, por algo que seja positivo na sua vida. E vocês perceberam? Jesus não vai ficar zangado conosco, não, tá? Porque nós temos pensamentos recorrentes negativos. Ele sabe como somos, ele viveu no meio de nós. Ele viveu com os seus discípulos. Eles sabiam que os discípulos tinham medo, eles sabiam que os discípulos tinham insegurança, que eles não tinham convicção de que ele podia olhar para os 5 pãezinhos e 2 peixinhos e fazer eles se multiplicarem. Eles não sabiam que era possível ir além do estado dessa matéria que nós vivemos. Eles não entendiam isso. E aí Jesus veio para mudar o pensamento deles. E ele não veio para mudar só o pensamento deles, ele veio para mudar também os nossos pensamentos. Porque nós hoje somos os discípulos de Jesus. Nós hoje somos as pessoas que andamos com ele, que estamos com ele o dia todo, né? Muitos que estão aqui eu encontro nas missas, eu encontro em outras lives, né, que eu também passo por lá, porque todos nós estamos numa procura incessante de ter mudanças profundas dos nossos pensamentos. E eu diria para vocês assim, isso não se acaba, não se acaba, tá? Não tem fim esse processo de mudanças. Porque lá de dentro vem em nós alguns sentimentos, né? Vem algumas emoções que nós não sabemos como veio. De repente acordo pela manhã, quando vejo, estou angustiado. De repente acordo pela manhã, quando vejo, estou com tristeza, estou com o peito apertado. Quantas vezes nós dizemos isso? Mas Jesus vem para mudar a nossa forma de pensar, para mudar a nossa forma de agir. Então eu convoco vocês que estão aqui hoje. Estamos aqui com 70 pessoas, tá? Deixa o Espírito Santo mudar a tua forma de pensar. Não deixe a loucura do mundo tomar conta de você. Não estou dizendo que você deva ser irresponsável. Seja precavido. Se cuide das mazelas do mundo. Mas não deixe ela tomar conta de você. Porque o nosso Deus é maior do que tudo isso. Nosso Deus é grandioso. E vamos agora rezar pedindo para que o nosso Senhor Jesus nos ajude a termos os mesmos pensamentos dele. Lembrando que, para ter os pensamentos de Deus, ele subia a montanha, falava com Deus, rezava, ia para o silêncio e entrava em intimidade com Deus. Se você não consegue ficar quieto, não tem problema. Pede ele para te ajudar a ficar quieto, ele te ajuda, tá? Então vamos pedir ao Pai. Eu te peço nessa noite, no nome do teu Filho Jesus, por todos aqueles que estão doentes, te peço por pais que estão desesperados com seus filhos, eu te peço pela nossa irmã Thais, que está lutando com uma enfermidade, clamo pela tua serenidade, pelo nosso irmão Gilson, que está lá em Londrina, com tanta dificuldade. Eu te peço pelo Arthur, que está internado, Senhor, cuidando de um câncer. Eu quero te pedir por cada pai, por cada mãe que está sofrendo, que hoje está com o coração doído pelos seus filhos. Eu te peço por mim mesmo, por todas as minhas angústias espirituais, pelas minhas necessidades. Eu quero te pedir para que a tua graça e essa mudança profunda de pensamento possa chegar ao coração de cada um que está nos ouvindo hoje e aqueles que ainda vão acompanhar depois os vídeos que ficam gravados, para que a tua graça possa penetrar o coração deles e transformar as suas vidas. Tudo isso eu te peço, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos sejam imensamente abençoados. Te peço por esses que sentiram pensamentos recorrentes que tormentam as suas vidas, que eles sejam curados agora, no poder do teu nome. Te peço por aqueles que às vezes sentem falta de fé, cura eles,
no poder do teu nome. Abençoa a cada família, abençoa a cada pessoa e derrama sobre eles de toda a tua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos, sempre que vocês tiverem um pensamento que não é bom, lembre-se, um pensamento ruim só pode ser substituído por uma ação. Então faça algo para que esse pensamento se dissipe na sua vida. Faça algo novo para que você possa ser diferente. Nos vemos na próxima semana. Vamos rezar por todos nós, rezar pelas pessoas que estão doentes, tá? Quem está aqui no Instagram percebeu que parece que acabou o chiado do motor hoje. Vocês notaram isso ou não? Esse dia o povo reclamou que estava ventando muito. Deus foi muito legal e eu encontrei uma promoção de um computador novo. Então acabou o chiadão. Glória a Deus. Tá vendo? Deus está cuidando de nós todos nesses momentos. Então que Deus continue também cuidando de cada um de vocês, derramando sobre vocês toda a sorte de graças e de bênçãos espirituais. Que sejam ricamente abençoados, tá? Com muita paz, com muita serenidade, e que Deus nos permita estarmos juntos novamente na próxima semana, fazendo mais uma reflexão da palavra de Deus, para que essa palavra possa produzir frutos nas nossas vidas e nos transformar hoje e sempre. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe imensamente.